gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e os mangás lidos durante o mês de junho, certo? Bem, pra não perder o costume, eu vou começar mostrando as HQs que eu li este mês. Este mês eu voltei a ler fábulas e eu não sei como foi que eu aguentei ficar tanto tempo sem fábulas. Gente, isto é espetacular. Eu li então o volume 15, todos os 14 volumes anteriores eu li no ano passado, então é só dar uma olhadinha no canal, nos vídeos, né, de quadrinhos do ano passado, vão estar lá. Este ano aqui, então, esse aqui foi o primeiro volume que eu peguei pra ler em 2014. Neste volume especificamente, nós vamos conhecer a história da Rosa Vermelha, né, que é nada mais, nada menos que uma irmã da Branca de Neve. Então, dependendo da versão da Branca de Neve, né, da história da Branca de Neve que você conhece, ela não tinha irmã. Mas existe, assim, dizem que a versão original da história da Branca de Neve era Branca de Neve e Rosa Vermelha. As histórias foram sendo modificadas ao longo do tempo e tal. Essa é a parte mais bacana dessa HQ, mas tem histórias sensacionais aqui, gente, sério. Quem não conhece fábulas... Ah, sim, e a minha parte preferida dessa história sempre é quando aparece o Senhor Escuro. Mas ele é o grande vilão de fábulas, e aqui a bruxa principal, então, dessa Cidade das Fábulas, quase consegue prender, né, de volta nesse cara que ele estava hibernando, digamos assim, dentro de uma caixa que ninguém conseguia abrir e tal, e aí em algum volume anterior alguém conseguiu abrir a porcaria da caixa e o cara saiu de lá. E ele é terrível. Pensa assim no pior vilão que você já viu por aí. Nah, ele é melhor. Então existe meio que uma tentativa de desfecho aqui. Não vou contar pra vocês o que acontece, mas digamos que não é só isso. Tá? Enfim, fábulas espetacular. Recomendo. Já me disseram que depois desse volume a coisa meio que dá uma desandada, mas enfim, agora eu tô curiosa, vou ter que ler o 16º, não vai ter jeito. Depois eu peguei pra ler então o Quinto Beatle, a história de Brian Epstein, né? Essa HQ eu recebi da editora Aleph, e gente, eu achei sensacional essa HQ. E aí eu preciso fazer uma correção de uma bobagem que eu mesma disse pra vocês no vídeo em que eu mostrei que havia recebido, né? Essa HQ, deixa eu só mostrar o traço pra vocês. Gente, isto é lindo, é muito bem desenhado. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui os Beatles. Realmente parecem os Beatles mesmo, né? Não é uma caricatura mal feita. Eu achei linda demais essa HQ. E enfim, no book haul do final do mês de maio, eu mostrei pra vocês essa HQ e eu disse pra vocês que eu achava, né, até então, que essa história aqui do Quinto Beatle era a mesma história do filme Backbeat, né? Eu só tenho a trilha sonora aqui pra mostrar pra vocês. Backbeat é um filme de 1993 que vai contar a história do Quinto Beatle mesmo, o quinto integrante dos Beatles, né? Só que essa HQ não tem nada a ver com a história desse cara aqui, que eu esqueci o nome, depois eu vou escrever pra vocês lá embaixo. Essa aqui é a história do manager da banda, né, do gerente. A gente fala gerente de banda. Quem ele é? Ele é representante da banda? Tá. Que é a história deste cara aqui. Ele era super jovem, ele era dono de uma loja de discos, de uma família super rica e tal. E aí, quando ele ouviu falar sobre os Beatles, ele teve uma ideia, assim, brilhante, né, pra fazer essa banda alcançar mais pessoas e tal. Então, assim, basicamente, assim, tudo que os Beatles é até hoje foi vislumbrado lá em meados dos anos 60 por esse cara. Enfim, recomendo demais, tanto pra quem é fã de Beatles como pra quem é fã de HQs em geral. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa HQ. Não sei como é que ela tá exposta em loja, se ela tá aberta, assim, mas deem uma olhadinha, vocês vão ver que espetáculo que é isso aqui. Vale muito a pena. Depois eu li o Noé, né, por causa da crueldade dos homens. E assim, eu queria muito ter gostado mais dessa HQ. Primeiro porque eu sou bem fã do Aronofsky, eu não vi o filme ainda, né. Depois que vocês me disseram nos comentários do book haul que ele primeiro escreveu essa HQ, né, e tal, teve essa HQ produzida pra convencer os estúdios, né, de que o filme seria viável, né. Eu fiquei bastante curiosa pra ler esse quadrinho e, gente, assim, é muito bonito, o traço é muito bonito, não sei se tá dando pra vocês verem aí. Foi feito com muito cuidado, mas eu acho que o problema tá no roteiro mesmo da HQ. E não me levem a mal, assim, o único contato que eu tive com a história de Noé foi algum livro infantil, sabe, baseado na Bíblia que eu li quando pequena. Mas é óbvio que isso aqui é uma releitura da história de Noé e a Arca.
O mais bacana dessa HQ é que em nenhum momento o Noé é tido como um grande herói. Ele é tido o tempo todo assim como um homem falho, mas que está fazendo o melhor para a humanidade, digamos assim. Ele mente, ele engana, mas, né, para chegar ao seu objetivo, digamos assim. Aí me irritou um pouco, assim, a forma como os filhos de Noé encontraram suas esposas para colocar na arca, sabe? Tem uma coisa, assim, que eu não quero dar spoiler para quem não leu ou não viu o filme, mas... os gigantes são super legais também. Mas eu achei aquilo tão desnecessário, sabe? E o que mais me decepcionou nessa HQ mesmo foi o final, porque não tem final. Eu queria saber se o filme tem final, porque se o filme também não tiver final, eu não vou querer ver. A história da HQ, pelo menos, pra quem viu o filme, a história da HQ termina quando um grande conflito está, assim, às vias de fato, está pra acontecer e acaba a história. E é isso então, essa HQ me foi enviada pelo pessoal da Panini no mês passado e, sei lá, gente, deem uma olhada aí vocês, né, talvez possa interessar bastante a algum de vocês, mas me decepcionou um pouco. Aí na sequência eu li então o segundo volume do Hellblazer, né, que é a HQ do John Constantine, e assim, gente, que HQ boa. Só que assim, esse segundo voluminho aqui vai continuar então a história do volume anterior que eu já tinha contado pra vocês, que é aquela história do demônio tailandês que faz as pessoas comerem até a morte e tal. Quem não viu ainda, vou deixar o link aqui em algum lugar e também lá embaixo na descrição do vídeo. Só que, assim, eu achava que a história já tinha sido, né, encerrada no primeiro volume, mas não, acontecem mais algumas coisas aqui referentes a esse caso, né, que o John Constantine está tentando resolver. O volume é o efeito, né, como essas maldições atingem, entre aspas, né, John Constantine, ou não. E aqui também acontece uma coisa X com ele, que ele passa, né, a ver dead people, né, não sei se tá dando pra vocês verem, ups, essa freira morta aqui que aparece no quarto dele e tal. Então ele passa, assim, da metade pro final desse volume aqui, né, seeing dead people, né, vendo fantasminhas e tal, e enfim... Não quero dar spoiler, mas então, assim, o desfecho daquela história do primeiro volume só se dá aqui nesse segundo mesmo. Então, eu até comecei ali o terceiro volume, mas não quero contar pra vocês ainda, porque ainda não terminei. Então, vamos ver se eu dou uma avançada aqui nos John Constantines, e aí no mês que vem, então, eu volto pra gente falar mais um pouquinho sobre ele. Outra coisa a respeito de John Constantine, eu tinha dito pra vocês no vídeo anterior também, que ele faz aqui um mashup, né, ele aparece no Sandman. Esse aqui é o primeiro volume ainda do Absolute Sandman. Eu tô lendo uma revistinha por mês, então muita calma, tá, gente? E assim, ele vai aparecer então na terceira revistinha, né, que se chama Dream a Little Dream of Me. E eu queria muito ter gostado mais dessa participação do Constantine aqui, nessa historinha aqui do Morpheus. Mas não curti muito, não. O plot é o seguinte, por algum motivo que não foi explicado aqui, eu achei que isso seria explicado, John Constantine ficou com um saquinho de areias do Sandman. Lembra que Sandman ficou preso por 70 anos, quando ele volta, todos os objetos pessoais dele estão desaparecidos e tal. Ele vai atrás, no segundo volume, e ele fica sabendo então que John Constantine possui, neste momento, seu saquinho de areia. Então Morpheus vai atrás do John Constantine. E John Constantine vira uma moça, praticamente, perto de Morpheus. Então, assim, ele continua ali com o humor britânico dele, com sarcasmo e tudo mais. Mas ele tá um personagem, assim, sabe, secundário, assim, bem fracote mesmo, perto do Morpheus. Não curti muito isso. Eu achei que, assim, podia ser o John Constantine ou podia ser qualquer outro, sabe? Mas tem algumas coisas bacanas, não é ruim essa história, é espetacular, só que é uma história de Sandman muito boa, e não de John Constantine, é isso que eu tô tentando dizer. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, eu me decepcionei, e eu acho que essa é a única aparição do Constantine aqui no Sandman, então... Sei lá, vocês já leram essa história, o que vocês acharam? Fiquei meio decepcionada, mas tudo bem. Então... mês que vem, vou dar continuidade então ao Sandman, vou ler aqui o quarto volume só pra vocês darem uma olhadinha, né? Mais bonita que a outra, gente. Mas tá, outra coisa que eu continuei lendo então este mês também foi o Saga. Eu li mais 2 voluminhos só de Saga.
Eu li o capítulo 7 e o capítulo 8. Vou mostrar aqui pra vocês a capinha. Essa aqui é a capinha do 7. Se eu não me engano, essa é a capa do segundo encadernado. E tem também... Esse aqui é o 8º, então, que eu terminei de ler hoje de manhã, inclusive. Então tá, falei com vocês sobre o primeiro encadernado no vídeo anterior. Estou dando continuidade à história. E assim, gente, é o que meio que eu já tinha dito pra vocês no vídeo anterior. Eu não estou vendo... Ainda não estou vendo o que é que essa HQ tem de tão sensacional, que tá todo mundo falando sobre ela. Então, assim, é muito bacana, o roteiro é bem escrito, traço, enquadramento, etc. É super bem feito. É uma HQ produzida, assim, por pessoas que já têm, assim, uma carreira sólida, então não é qualquer coisa. Mas eu não tô conseguindo achar, assim, nada de tão espetacular, não. Nesses 2 volumes que eu li esse mês, não apareceu a minha personagem principal, que é a Isabel, que é a babá fantasma da menininha, né, do bebezinho. Então eu fiquei meio decepcionada. Eu imagino que os rapazes devam gostar bastante da personagem principal, porque ela é desenhada de um jeito muito bonito mesmo. É uma das personagens femininas mais bem desenhadas que eu já vi, vou dizer isso pra vocês, tá? I'll give you that. Mas é uma mistureba, assim, de referências. Existe uma coisa aqui que acontece nesse 8º volume que, eu não sei, é pra me chocar, mas eu me lembrei ao que acontece nesse 8º volume que... Estou falando de aparência, tá? Não tô falando do que é dito, não. E tem sempre esses personagens, assim, que aparecem, sabe? Que são, sei lá, mercenários de outros planetas, todo mundo querendo o bebê desse casal e tal. Então, assim, isso vai ser respondido mais pra frente, né? Mas, por enquanto, eu, pelo menos, não estou vendo nada, assim, de tão espetacular em Saga. Vocês estão lendo Saga? Vocês estão achando tudo isso? Me convençam de que isso é sensacional, por favor. Mas tá, vamos então aos mangás lidos durante o mês de junho. Eu comecei o mês lendo o segundo volume, então, do Fullmetal Alchemist. E assim, gente, que mangá legal. Se tem uma coisa que eu gosto nesses mangás, é assim, é o bom humor dos roteiristas, né? E esses personagens, assim, que tem tudo pra ter, assim, uma história triste, sabe? Pesada. Ser sempre, assim, tão quebrada com essas tiradinhas humorísticas e é espetacular. É muito divertido mesmo. Eu tô gostando pra caramba de Fullmetal Alchemist. Já me disseram que nos volumes, assim, mais adiante a coisa vai desandar também. As pessoas ficam me dizendo isso só pra eu já ir desistindo, né? Mas enfim... E aí no final desse voluminho aqui aparece o... Qual é o nome dele? O Alquimista das Chamas, né? Ele meio que aparece ali pra ajudar o Fullmetal Alchemist. Ou não, meio que não entendi ainda o que esse personagem está fazendo aqui. Mas enfim, vamos ficar sabendo no 3º voluminho então. Na sequência, eu terminei de ler o incrível, espetacular Termeh-Romê. E aí me pediram pra mostrar o traço, né? Acho que eu não vinha mostrando, então, o traço pra vocês. Esse aqui é aquele mangá que vai contar a história do Lucius, que é assim, algum tipo de acidente, ele vai parar no Japão dos dias de hoje. E, né, lá pelo 4º volume, ele se apaixona por uma japonesa, né, que ele vê... Ah, tá aqui ela. Que ele chama de Diana, né, porque ela é tão linda e tal, acho que ele não consegue pronunciar o nome dela. E ela também é super fã de Roma Antiga, então, assim, é um encontro, né, minha gente? Mas, assim, o desfecho da história deles é espetacular. Gente, sério, quem gosta de mangá precisa dar uma chance pro Termeh-Romê. É muito bem humorado e tem umas digressões históricas, né? A autora desse mangá é uma historiadora mesmo, então ela coloca algumas notas aqui de um jeito bem gostoso de ser lido também, nada, assim, muito aprofundado sobre aquilo que ela tá escrevendo. E, enfim, Roma Antiga nunca foi tão divertido. Sério, muito bom mesmo. Depois eu li um mangá que tava aqui comigo já faz bastante tempo e eu vou tentar pronunciar o nome deste mangá, tá, gente? É o Horouzin Kenshin. Falei errado, provavelmente, né? São as crônicas da Era Meiji, tá? Eu tinha recebido da editora, então, esses 2 primeiros volumes e achei espetacular.
É um mangá, assim, mais histórico do Japão mesmo e tal. O autor do mangá vai colocando pra gente de onde ele tirou a referência pra criar esses personagens. E tudo foi tirado de personagens históricos mesmo. Eu achei isso muito bacana, de samurais, enfim, que existiram mesmo, dessa era Meiji, que ele vai tentar explicar. Eu vou precisar me aprofundar, porque as notinhas que ele coloca aqui, pra mim, pelo menos que não estou acostumada com esse tipo de literatura, não rolou. Mas eu tenho bastante interesse em continuar essa história e me aprofundar um pouquinho mais e entender o que foi essa era Meiji. E, enfim, basicamente vai contar a história desse personagem aqui, que era conhecido como retalhador, uma coisa assim. Enfim, ele era terrível com as técnicas que ele tinha ali, né, de luta e tal. Mas um belo dia acontece uma coisa X e ele decide que ele nunca mais vai matar outra pessoa. E ele se torna, então, um andarilho e tal, até que ele vai conhecer esta mocinha. E algumas coisas vão mudar, ele vai se ver obrigado a se envolver em lutas novamente, mas ele é especial. Muito bacana mesmo. Como eu já disse, estou muito interessada em continuar a ler esse mangá. Na sequência, então, eu dei continuidade ao meu game, Pés Descalços. E assim, minha gente, quando, pelo amor de Deus, quando é que as coisas vão começar a dar certo pro game? Sério, pelo menos assim, não quero dar spoiler pra quem ainda não liu o 5º volume, mas o 5º volume termina de um jeito, assim, que você acha que tudo de horrível vai acontecer. Mas não, pelo menos não por enquanto. Então, olha, algumas coisas começaram a ser resolvidas, mas tem muita história ali de personagens que saem da história e voltam, e tem histórias horríveis pra contar, e tem a história do irmão mais velho, do Gen também, que foi trabalhar em minas de carvão, mas ele já tá, enfim, achando que aquilo não vai dar em nada, tá, né, entregue à bebedeira, digamos assim. Então, quando a gente pensa que as coisas vão começar a dar certo, acontece alguma coisa terrível. Mas é espetacular, precisa ser lido, gente. Na sequência eu peguei então o 12º volume de Monster, sempre mostra do lado errado. Nesse 12º volume, o inspetor está de férias e ele resolve ir para a República Tcheca, né? Lá onde está o Dr. Tenma, o Sr. Grimmer. E eu não sei, pela primeira vez assim eu começo a achar que ele não é exatamente assim um vilão, apesar de, né, algumas atitudes que ele tomou em alguns volumes anteriores. Nunca se sabe, né, com alguns personagens aqui de Monster. Afinal de contas, o que eles estão querendo. Mas cada volume de Monster é, assim, é um show, assim, um espetáculo. Tanto de roteiro como de traço. E é muito, assim, é muito impressionante, assim, sabe? Como esse cara, né, o Urasawa, ele costurou essa história de um jeito, assim, que parece tão perfeita, assim. Só se esse cara, sei lá, resolver fazer uma coisa muito ridícula no final desse mangá, dessa história aqui, pra estragar esse mangá. Porque, olha, vou falar pra vocês, viu? Eu recomendo esse mangá aqui de olhos fechados, principalmente pra você aí que gosta de boa literatura e que torce o nariz pra mangá, sério. Não tem como não achar, assim, não ficar impressionado com algum aspecto dessa história, gente. É muito bom mesmo. É porque aconteceu uma coisa com o Dr. Tenma aqui, ai meu Deus. Vamos saber o que vai acontecer no 13º volume. Depois eu li o sempre divertido One Piece. Eu li o 18º volume. Nesse volume aqui, várias coisas acontecem, altas aventuras em alto mar e tudo mais, e aparece o irmão do Chapéu de Palha. Sim, ele existe, e ele me lembra um pouco Johnny Depp. Enfim, por algum motivo. E tem esse personagem aqui do pirata gay, que é uma coisa assim hilária, gente. Ele é muito engraçado. Nesse voluminho aqui eles precisam fazer uma peregrinação no deserto e tá muito engraçado. Sério, é divertido demais essa história, vale muito a pena. E pra fechar o mês, então, eu li o primeiro volume de Prophecy, né? Aqui tá escrito, né, que esse aqui é o primeiro volume de 3. Esse mangá aqui é um mangá pesado, é uma história bem pesada mesmo. Vai contar a história de um rapaz que foi muito maltratado na empresa em que ele era temporário, né? Eu imagino que deva sofrer assim o mesmo preconceito que os estagiários sofrem em algumas empresas aqui no Brasil. E ele resolve se vingar. Ele é chamado de jornal, né? Porque ele usa essa máscara de jornal aqui pra fazer vídeos no YouTube e contar o que ele vai fazer. Como, por exemplo, colocar fogo numa fábrica de comida que é sabido que colocava alguns elementos químicos X ali nos seus alimentos e tal.
e que por algum motivo essa empresa ainda está de pé. E você pode pensar em várias empresas dessa, né, que nós sabemos que já fizeram muita merda com seus alimentos e a gente continua comprando por algum motivo. Mas uma das coisas mais bacanas, né, que vai ser, né, discutido aqui nesse mangá é a questão de crimes virtuais. Principalmente contra pessoas que têm opinião contrária à sua. Eles vão dizer uma coisa aqui muito interessante. Eles vão dizer assim, ó. É isso que eu não entendo direito. Se tem algo contra a opinião da pessoa, por que não fala diretamente com ela? Qual a razão de fazer boicotes? A gente pode aplicar isso aqui em diversas áreas diferentes aqui na internet. Não só... Lógico que aqui o caso é um cara que ficou sabendo de um caso de estupro dentro de uma universidade, e aí ele mandou um tweet ridículo dizendo qualquer coisa do tipo, ah, ela pediu, ela mereceu, sabe, qualquer coisa do tipo. E esse cara foi espancado, foi abusado e tudo mais. Então esse mangá ele vai tocar em alguns assuntos assim extremamente desagradáveis, de uma forma assim bem seca mesmo. Mas assim, eu não gostei muito desse mangá, apesar de ter achado assim um assunto bacana, assim, acabei tirando daqui várias informações interessantes, mas não é um mangá que eu pretenda continuar lendo, então eu vou passar adiante, tá, este mangá. Eu só tenho o primeiro volume, então caso você esteja interessado em ler o primeiro volume de Prophecy, eu vou deixar um formuláriozinho lá embaixo, então, na guia do vídeo. Não é sorteio, tá, gente? Eu vou só passar adiante esse volume aqui que eu não gostei muito, né? De repente você aí pode se interessar mais por essa história. E no domingo, dia 29, eu entro em contato, então, com a pessoa que vai receber, então, esse mangá, pra poder pegar o endereço certinho e tudo mais. É isso então, esses foram então os quadrinhos e os mangás lidos no mês de junho. No mês que vem eu volto então com mais quadrinhos e mangás. Certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!